Tava arrepiado, mas parece... Piada de prédio, guria do LOL, esse vídeo é pra vocês que assistiam os desenhos no Sábado Animado com a Maísa e que só assistiram os filmes da Marvel e nunca pegaram um quadrinho pra ler. Esse vídeo é pra ti, Paquito Nerd. Quem assistiu o último filme dos X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, talvez tenha ficado um pouquinho só perdido no meio de tanta coisa nova, né? Como por exemplo, mano, que porra de poder é esse da Kitty? Como assim? E o Professor Xavier? Ele não tinha morrido no filme 3? E que merda de mutante é aquele do índio? Alguém me explica? Isso tudo fica um pouco confuso para quem não tem costume de ler quadrinhos. Agora imagina para quem tem o costume de ler os quadrinhos. Isso tudo fica tipo... Oi? Amiga, dona de casa. Parabéns pra sua tia. Para tudo! Gente, o Professor Xavier não tinha morrido no filme 3? Vamos tentar entender um pouco da linha do tempo do filme. Já no começo nós visualizamos o que seria um futuro apocalíptico. E mais um pouquinho ali, quem nós vemos? Motherfucker Xavier, com a sua cadeira pimpada de rodas. E o que acontece? No final do filme 3, descobrimos que lá no finalzinho, que ele na malandragem transfere a sua mente no corpo de outro cara. Mas se ele rouba o corpo de outro cara, por que ele continua parecendo o professor de sempre? Piazada, o Professor Xavier tem a mente mais poderosa do universo. Sendo assim, ele tem a capacidade de projetar a sua própria imagem na cabeça de qualquer um e de todos ao mesmo tempo. Então ele pode estar com o corpo de um cara que não se pareça nada com ele e mesmo assim as pessoas enxergam ele sendo ele de sempre. Ok, mas e a Kitty? Eu achava que ela só atravessava a parede. Eu também, Paquito. Eu também. Mas né... Estúpida. Mas por que, meu Deus? Na história original, era a mente da Kitty que viajava do passado, aliás, do futuro, até o passado, né? E na falta de um telepata poderoso o suficiente para isso, né? Que se arriscaria lutando e tal, porque, mano, o Xavier não faria o que a Kitty faz no filme, por exemplo. Então, nesse sentido, ficou a cargo da Kitty, né? Poderia ter sido a Jean Grey, mas a Jean Grey morreu. Então, a Emma Frost, mano, ela apareceu nos anos 60, na linha do tempo dos X-Men ali, da Marvel, nos filmes, né? Então, vá saber se a tia tá viva, né? Então, fica pela Kitty mesmo, né? Ainda mais honrando a história original, né? Dela ser uma das protagonistas. E... sei lá, fica aí para uma mutação secundária que ela possa desenvolver no universo dos filmes, né? Ou não. E quem eram todos aqueles mutantes diferenciados? Foram tantos que apareceram, mas eu vou me focar apenas os que faziam parte realmente da equipe dos X-Men ali, que apareceram no comecinho, ok? Então... a primeira é a Blink. E, mano, a Blink é muito foda. Muito foda.
Apesar que a Blink originalmente ela apareceu na Era do Apocalipse, que também é um outro futuro apocalíptico aí do universo dos X-Men, né? Paquito, acredita no que eu vou dizer, a Era do Apocalipse é muito mais hardcore do que Dias do Futuro Esquecido. Se o motorista for muçulmano, é muito provável que ele puxe conversa e diga que a morte da princesa Diana não foi acidente, foi assassinato. Temos uma teoria. Se o assassinato dos anos 90 não tivesse ocorrido... Então esta miséria não teria acontecido. Nenhuma das sentinelas, nenhum dos campos, nenhum dos extermínios. Vai em paz. O senhor exterminador aqui alega que vai acontecer um assassinato que vai arruinar o mundo. O mais famoso por aqui, durante os anos 90, desses mutantes alternativos, né, vamos assim dizer, é o como ele é chamado aqui no Brasil, né, The Bispo, né? Ele é aquele mutante lá com os dreads, né, que tem uma arma, daí ele se enche de energia vermelha e sai, sei lá, atirando. O poder dele é esse. Cuidado, Ciclope! Bispo! Está tudo bem. Ele aguenta. Já o Apache, bom, cara, ele tem uma longa história nos quadrinhos, né? Ali dos mutantes. O irmão dele, o Pássaro Trovejante, ele fez aliás, uma participação pequena, mas digna de se lembrar até hoje, né? Ele foi um dos recrutas novos dos X-Men, depois daquele ato ali dos anos 60, estreando ali nos anos 70, né? Quando eles foram lá para a ilha de Krakoa. E o Pássaro Trovejante morreu, né? O que gerou toda aquela controvérsia. Putz, né? Tipo, já na primeira história morre integrantes da equipe, então tipo, tudo pode acontecer, né? E daí o irmão mais novo do Pássaro Trovejante, né? No caso hoje o atual Apache, ele também era um mutante, só que primeiro, ele adota o nome de Pássaro Trovejante 2. Segundo, ele tem os mesmos poderes que o irmão. Terceiro, ele jura vingança e vira um inimigo dos novos mutantes, porque ele retorna ali nos anos 80, né? Tipo, 10 anos depois. E quarto, ele se arrepende de tudo que ele fez e se junta aos novos mutantes. E a partir daí ele descobre que ele não é o irmão dele. Não, ele realmente já sabia que ele não era irmão dele, mas ele vivia na sombra do irmão, né? E a partir daí ele abandona todo aquele passado dele e adota o nome de Apache, o que também é muito criativo, né? Anda logo, eu quero sol! E o último, o Mancha Solar, é um mutante brasileiro. Ele se chama Roberto da Costa. E junto com Apache, ele também surgiu nos anos 80, né? E também fez parte dos Novos Mutantes. E mano, representa bacaninha, hein? E no fim do filme, a Jean volta, o Ciclopes, todo mundo? Sim, Paquito, criou-se uma nova linha do tempo dentro da série dos X-Men, pelo menos no cinema. Isso quer dizer o quê? Que os produtores e roteiristas podem fazer um novo reboot da série e ignorar tudo o que aconteceu no passado, sem necessariamente mudar os atores, né? Como eles fizeram com Homem-Aranha. Paquito! E quem era aquela coisa fofa no Egito? Aquele mutante meigo, delicado, aquela coisa fofa que vocês viram no final do filme Dias de um Futuro Esquecido, acreditem, é o Apocalipse.
vou confessar, eu estou super preocupado do que vai ser a Era do Apocalipse nos cinemas com aquele mutante Apocalipse, porque aquilo ali, mano, não mete medo em ninguém, nem na Kitty, não mete. Deixando Justin Bieber / Apocalipse de lado, ainda assim, a Era do Apocalipse deve ser muito foda. Bom, galera, já acabou. Esse foi o primeiro Paquito Nerd. E vou deixar aqui o e-mail para vocês que quiserem mandar alguma sugestão ou reclamação, podem ficar à vontade. Não esquecem de dar o like aqui embaixo. E até a próxima, hein? Falou!